E nesse espaço, Giovanni D'Agostin, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Como é que começou o ano para ti? Tudo tranquilo, como tem que ser. Algumas surpresas, né? Fomos surpreendidos com alguns atos do governo. Sobre um desses atos aí, eu gostaria de hoje discorrer para os senhores. Esse ato é a questão do aumento do ICMS aqui no Estado, é isso? Pois então, Silvio Lopes, primeiramente um prazer estar falando no seu programa mais uma vez. No final de 2018, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 2018, o governador Ivo Sartori editou o decreto número 54.450. Esse decreto, ele incluiu a nota 2 do artigo 24 do regulamento do ICMS. Esse decreto alterou um outro decreto do governador, no qual aumentou para, a partir de 1º de janeiro, o ICMS nas operações de transporte intermunicipal. De fato, esse decreto, no primeiro momento, até passou desapercebido. Por que passou desapercebido? Porque, em tese, um decreto não pode alterar o conteúdo de lei, porque as leis, elas são hierarquicamente superiores ao decreto. E a lei que trata do ICMS, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Lei 8.820, prevê que as empresas que prestam serviço de transporte intermunicipal, a carga tributária final fica em 2,4%. Muito bem. Esse decreto, então, aumentou, na prática, o ICMS nas operações do transporte intermunicipal de 2,4% para 9,6%. Isso foi um aumento relevante, isso aumenta a carga tributária na ordem de 300%, para uma atividade essencial. A gente está falando aí do transporte, por exemplo, de passageiros. O ônibus sai de Porto Alegre, vai para Gravataí, sai de Porto Alegre, vai para Cachoeirinha, vai para Canoas, de Canoas para Porto Alegre, de Canoas para Gravataí, o transporte metropolitano de Porto Alegre para Gramado, o transporte também para vias, para os fins turísticos. Então, toda essa atividade terá uma oneração de sobremaneira no tocante à questão do ICMS. E houve, de fato, um aumento abrupto. A fiscalização do ICMS já respondeu um questionamento nosso, no sentido de que, a partir do dia 1º de janeiro, efetivamente vai cobrar o ICMS com essa alíquota majorada. O que nos deixou estupefatos e surpresos foi o abrupto aumento e repentinamente. Porque a Constituição Federal também, uma outra ilegalidade, a meu juízo, a Constituição Federal estabelece que os aumentos dos impostos têm que se dar de um ano para o outro, nesse caso foi em 2018 para 2019, mas num prazo mínimo de 3 meses para frente. Então, essa é uma questão que o nosso governo tem que olhar com muito carinho, porque pode impactar num serviço essencial para a comunidade do Rio Grande do Sul. E como é que pode fazer o novo governador? Porque, na verdade, esse aumento foi dado no governo anterior, né? O novo governador tem alguma condição de, digamos, anular essa lei? Pois é. Nós não não recebemos diretamente do governador nenhum comunicado, nenhum parecer, nenhuma nota sobre o que será feito. As entidades vinculadas à área do transporte e também algumas outras entidades já estão se movendo. Semana passada, a Federação das Associações dos Micros e Pequenos Empresários, a FEPEME, na qual eu pertenço, protocolizou perante o secretário estadual do Desenvolvimento um ofício pedindo urgência para que ao menos se prorrogue a eficácia desse decreto de 2018 para o 1º de abril, que seria para transcorrer esses 90 dias constitucionais. Como reza a Constituição, exatamente. Claro. E não oficialmente, mas nos bastidores nós recebemos as informações de que esse assunto ele vai depender de uma reunião no CONFAS que vai ser realizada lá pelo dia 20 de fevereiro. Então, as empresas do ramo do transporte estão bem seguras com relação à questão do ICMS. E no caso dessas empresas, até lá, elas têm que pagarem sobre essa nova alíquota? Pois então, em tese, sim. Começou a partir de 1º de janeiro, né? O problema é que a fiscalização, segundo o que consta, ela passará a exigir essa cobrança, né? Esse pagamento da alíquota majorada.
Só que no meu entendimento, no nosso entendimento, existe efetivos subsídios jurídicos para que as empresas não precisem pagar repentinamente, né, imediatamente esse aumento do ICMS. Todavia, isso causa efetivamente uma segurança jurídica, um risco de dali na frente ter algum tipo de autuação, né, algum tipo de discussão. Então, se o governo não se pronunciar com eficácia, né, com urgência no tocante a esse assunto, é possível que essas empresas tenham aí, quem sabe, de buscar essa garantia no Poder Judiciário. Bom, isso aí nós vamos ficar acompanhando por aqui. Vamos ficar acompanhando. Para o título de esclarecimento e uma informação adicional, nós obtivemos junto às entidades da classe do transporte de passageiros a informação de que em todo o Brasil, todos os estados do Brasil, hoje somente o Rio Grande do Sul cobra ICMS no transporte regular de passageiros. Né? Os demais estados da federação não cobram ICMS no transporte intermunicipal. Tinha que ser o Rio Grande do Sul lá, tinha que ser o Rio Grande do Sul lá. Até o ano passado era o Rio Grande do Sul cobrando 2,4%. O Rio de Janeiro, se não me falha a memória, cobrava 1,8%. Mas até onde nós temos conhecimento, o Rio de Janeiro passou, a partir desse ano, a não cobrar o ICMS. Então, o Rio Grande do Sul é o único estado da federação que cobra o ICMS sobre esse tipo de atividade e majorou a carga tributária final de 2,4% para 9,6%. É por isso que o custo de vida de Porto Alegre, que na década de 70 era o mais baixo do Brasil, hoje é um dos mais altos. Está entre os 4, 5 primeiros no ranking nacional de custo de vida. É verdade. Não tem como, né? Vamos torcer para que esse novo governo tenha sensibilidade para uma questão essa que é muito importante. E que ouçam, né, as entidades que estão implicadas na questão. Né? Quer dizer, isso que é importante, o governo ouvir e ver até a população, o representante da população, que realmente a coisa está muito difícil. Giovanni, um grande abraço. Uma boa semana. Boa semana para nós. Muito bem, então, o nosso Conversando sobre Contabilidade neste Economia e Desenvolvimento.